Oi, meus amores. Muita saudade de vocês. Fazia tempo que eu não vim aqui falar com vocês, né? Eu tava com saudade, mas é porque aconteceram muitas coisas e agora eu tô aqui. Eu vim falar com vocês sobre uma coisa que, na verdade, eu queria ter falado antes, mas nada é por acaso, tudo tem o seu momento certo, né? Ahn, eu também, mas eu confesso que eu, eu eu pensei bem, eu deixei, fui deixando, fui procurando sentir qual que é o momento. Sentir o momento que eu devia vir falar sobre isso, porque eu sei que é um assunto que muitas pessoas não gostam de falar sobre isso, mas, meus amores, a gente precisa falar sobre isso sim, ok? A gente tem que falar sobre isso, é necessário falarmos sobre isso, tá? Então, agora eu resolvi chegar, chegou o momento. Eu vim aqui falar sobre o que alguns chamam de morte. Outros preferem falar desencarne. Outros preferem ainda falar, sei lá, qualquer outra expressão diferente. Não sei, não importa. O fato é, todos saímos de cena, certo? Só que eu não vim aqui falar com vocês, meus amores, sobre é, exatamente a morte em si. Morte. Criaram uma coisa, né, acerca dessa palavra, criaram todo um, né, fizeram um arsenal negativo, né, acerca dessa palavra, né, morte. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe, ela não gosta de mencionar essa palavra, né? Você vai falar, né, com ela sobre isso, ela fala assim, Luara, nem fala isso, eu não quero falar sobre isso, não se fala essa palavra. Eu, meu Deus, né? Escolhas. Só que nós, trabalhadores da luz, já temos um certo despertar aí. A gente sabe que precisa transcender aí algumas coisas com relação à morte, né? Eu particularmente vejo morte como sendo a coisa mais natural da existência, né? A morte, o desencarne, né? Seja passagem de plano, não importa o nome que você queira dar. O que acontece é, é um movimento, porque a vida é movimento. E essa coisa que puseram o nome de morte, né, e que fizeram um horror com essa palavra, nada mais é que também um movimento, né? Pensa, existimos, né? Nosso espírito movimentou-se, né? Foi de um lugar para outro. Só isso, porque a vida toda é um movimento. Mas eu não vim aqui falar sobre o que é a morte em si. Eu vim aqui falar de uma outra coisa, que penso que ainda é mais importante. É como a gente lida com esse movimento. Aqui você chama de morte, de como você quiser. Como você lida com esse movimento? Não vou mais falar a palavra morte, ok, meus amores? Eu vou chamar de movimento, ok? Como você lida com este movimento? Como? Você aceita, você não aceita, você lida de uma forma serena, você lida de uma forma desequilibrada. Quando acontece, você faz o quê? Você descabela, você se desespera.
espera, você grita, ou você olha de uma forma assim, tá bom. Como você lida? Como? E o que é que faz você lidar com isto desta ou daquela forma? O quê? O que faz você lidar de uma certa forma com isto? Tem apenas uma coisa. Chama-se apego. Se você tem apego ou se você não tem apego, até mais, acho que envolve não só apego, envolve um tipo de entendimento. A vida é uma peça de teatro, onde o palco é a terra. Nós, cada um de nós, é um personagem e estamos todos aqui encenando, cada um encenando o seu personagem. E vai chegar a hora que o seu personagem já interpretou, já falou, já, né? Tudo que ele tinha que fazer em cena, ele já fez. Então ele vai fazer o quê? Sair de cena. Só isso. A questão é, enquanto você está em cena, o que é que você faz com aquele seu personagem? Você interpreta da melhor maneira possível. Você dá o melhor de você para dar vida àquele personagem. Você faz o melhor que você pode. Pelo menos a gente tem que tentar, né? Mas, meus amores, vamos todos sair de cena. Só isso, né? E se a gente não tiver esse entendimento, quando a gente tiver que sair de cena, quando a gente se a gente estiver apegado ao nosso personagem ou ao personagem de outros, ou qualquer coisa que faça parte do cenário, ou seja, na hora de sair de cena, se você estiver apegado a si mesmo, aqui, tá? Estiver apegado aqui, a sua vida como aquele personagem. Se você estiver apegado a alguém que estava ali contracenando com você no palco, em cena. Se você estiver apegado a alguma coisa do cenário, ou seja, algum objeto, seja o seu carro, seja a sua casa, seja a sua cadeira, o seu celular, não importa. Qualquer coisa que seja que você estiver apegado, e essa coisa pertence à história daquela peça, alguma coisa do cenário, algum outro personagem, se você estiver apegado a hora que você tiver que sair de cena, ou quando algum outro personagem tiver que sair de cena, se você estiver apegado na história, ao fato de estar em cena, ao seu personagem, aquilo tudo, aquele contexto todo, você vai sofrer. Porque você tem apegos. Apegos é sinônimo de sofrimento. É só isso, meus amores. Qualquer tipo, seja ele qual for o apego, você vai sofrer, tá? Entenda que se você está em cena, se você faz parte de uma peça, de uma história sendo ali encenada, né, que o criador, vamos dizer assim, inventou. Entenda que nada ali daquele cenário, nenhum personagem, um objeto que seja do cenário, nada é seu. É tudo emprestado para que você contracene, para que você represente o seu papel, para que você manifeste o seu personagem da melhor forma que você conseguir. Então, se você
achar que alguma coisa é sua. Ai, o meu filho. Ai, a minha mãe. Ai, o meu carro. Ai, o meu celular. Ai, a minha casa, meu celular, meu filho, meu marido, minha mãe, meu amigo. Nada ali é seu. Nada é seu. Quando terminar o seu trabalho em cena, você vai sair. Aquele outro personagem que está ali como seu filho, por exemplo, quando terminar o tempo dele, do personagem dele, ele vai sair de cena também. E não adianta você falar, não aceito, não aceito. Eu falo uma coisa pra você. Você aceitando ou não aceitando, é assim que acontece. Você sai de cena, o seu filho, o personagem que está como seu filho, sai de cena. O seu marido sai de cena, a sua mãe sai de cena, o cenário sai de cena, porque você sai de cena. Tá dando pra entender? Meus amores, a gente tem que ficar muito atento ao que a gente fala que é nosso. Presta atenção no que você faz com o pronome possessivo. O pronome possessivo meu, minha. Presta atenção. Você que fala muito, ai, o meu filho, se eu perder o meu filho, eu morro junto. É? Então, vejamos. Você depositou a sua vida, o seu existir, a sua história, o seu personagem, você depositou fora de você. Você não é você, é o seu filho. Mas o seu filho já tem a história dele para representar. E, entenda uma coisa, não é seu filho. Só na história que ele é seu filho. Essa história é uma ilusão, ela vai acabar. Ela vai acabar, entenda. Comece a entender isso. O seu filho não é seu. E mesmo antes dele ser seu filho, ele é seu irmão. Como assim, Luara? Irmão perante o Criador, perante a criação, perante a existência. Ele é o seu irmão, ele não pertence a você. Porque nem você pertence a você. Ele pertence à existência, como você pertence, e todo o cenário pertence. Ah, mas o meu amor, eu vou perder o meu amor. Você não perde nada, porque você não tem nada. Ninguém pode perder o que não tem. A gente não tem nada. A única coisa que a gente tem verdadeiramente é o que a gente vive. São as nossas experiências que a gente adquire aqui, encenando o nosso personagem, vivendo o nosso personagem em cena. Toda bagagem, toda experiência que a gente adquirir aqui, isso a gente vai levar. Isso é nosso e ninguém tira. Porque fora isso, meus amores, nada nos pertence. Não é meu, não é seu. É da existência. A vida empresta. A gente tem que ser de uma forma que a gente saiba usufruir. É tudo usufruto. Seu filho não é seu. Então eu pergunto uma coisa que agora está me ocorrendo. Por exemplo, você não sai de casa, você não faz uma viagem, você não vive coisas que você deveria estar vivendo, porque a sua alma pede, você não faz, porque você não pode deixar o seu filho sozinho. Você não pode... Então eu vou te perguntar uma coisa. Por um acaso você acha que quando você desencarnar, ele vai morrer também? Você acha que só você sabe cuidar do seu filho? Você acha que a vida, essa coisa toda, grandiosa,
enorme, uma coisa maior que tem aí, não vai saber providenciar nada para que o seu filho sobreviva, para que ele possa seguir sem você? Que pretensão é essa? De achar que você é o maior. Essas mães que se anulam por causa de marido, por causa de filho, por causa de seja lá o que for, uma pessoa. Você acha mesmo que se você faltar, se não, é que se você faltar, você vai faltar, porque você vai desencarnar, como todos eles vão. Você acha que se você desencarnar, quando você desencarnar, todo mundo vai desencarnar junto, porque você, a grandona, não vai poder mais cuidar deles. É isso. Cuidado com essa prepotência, porque chega a ser uma arrogância perante a vida. Pensa. É muita pretensão, muita arrogância. Achar que você é dona de tudo. Você é dono de tudo, a vida não anda sem você. Você tem lá, trabalha numa empresa. Se você desencarnar, quando você desencarnar, a empresa vai falir. É isso? É melhor começar a prestar atenção. Como é que você lida com a sua ausência nessa peça de teatro? Então, quando você sair de cena, a peça acaba na hora. Fecham-se as cortinas todas e ninguém mais vai poder terminar de encenar o seu papel só porque você saiu de cena. E se aquele que faz o papel de seu filho, seu marido, não importa, se esse daí também saiu de cena, você acha que as cortinas vão se fechar? Elas têm que se fechar. Você não vai poder continuar encenando o seu papel só porque o seu filho saiu de cena? Ninguém mais. A peça tem que terminar. Acabou tudo. A peça tem que se encerrar porque ele saiu de cena. Todo mundo vai sair de cena. Meus amores, a gente tem que se desapegar. Presta atenção. Não adianta fugir dessa realidade que é esse movimento que chamam de morte. Ok? Olha só. Vocês podem estar falando assim: nossa, a Luara é insensível, olha como ela fala. Olha, não respeita a dor da mãe. Respeito? Depende do que você chama de respeito. Respeitar é o quê? Ficar chorando junto com você, passa a mão na sua cabeça e falar você, ai, coitadinha de você? Não. Isso nem é amor. Amor é tentar abrir os seus olhos para aquilo que é real. Tá? E outra, vocês podem estar pensando assim, ela fala assim tão fácil porque ela nunca perdeu ninguém, um ente querido. Realmente, eu não perdi. Eu tive uma irmã, ou melhor, eu tive uma irmã. Eu tive uma irmã nos dois sentidos. Irmã perante a criação e irmã aqui nesse cenário. Aqui nesse cenário, a minha irmã mais velha esteve comigo por 33 anos da vida dela e chegou o momento que ela saiu de cena. Eu não perdi nada, muito pelo contrário, eu ganhei. Eu ganhei pelo fato de poder contracenar com este ser que foi a minha irmã aqui. Um ser maravilhoso. Eu ganhei. Eu tive o prazer de contracenar com ela enquanto ela esteve aqui. E ela saiu de cena. Foi em 1999. Ela saiu de cena. Eu sou uma pessoa melhor por ter contracenado com ela. Eu não perdi nada. Não perdi nada. A saudade, claro que existe. Mas aí existe uma outra coisa também, né? A gente sabe que a gente pode desenvolver as nossas capacidades parapsíquicas, né? Coisas inerentes ao espírito, que só falta trazer
fazer vir à tona, né? Projeção astral é uma ferramenta que você pode usar para visitar os seus entes queridos que você acha que perdeu. Meus amores, nada nos pertence nesse mundo, nessa história, nesse palco. Você vai sair de cena, o seu filho vai sair de cena, mas o seu filho não é seu. Ah, eu não posso viajar porque vou deixar meu filho sozinho. É mesmo? Puxa vida. Se for uma viagem pequena, você não pode viajar, você não pode... Vai ter alguém que pode cuidar do seu filho. E mais ainda, se sua viagem for definitiva, para fora do palco, a vida vai se encarregar de arranjar alguma coisa para ser feita com relação à continuidade do personagem do seu filho aqui nesse palco. Não pense que você é o dono da vida, da existência. Não pense. Comece a se acostumar que você vai ter que sair de cena. Você vai embora. O seu filho vai embora. Tudo isso aqui vai passar. Ok? Meus amores, é necessário parar com essa ideia de que você é dona da vida. Dona do mundo disso aqui. Sai do controle. Agora, por que eu tô falando tudo isso? Eu vou falar pra vocês. Porque tudo isso traz sofrimento. E é necessário. Urgente, é urgente essa necessidade. Que a gente perca os apegos. Se liberte dos apegos, porque a gente sofre com os apegos. E o sofrimento faz a gente ficar numa vibração aqui, ó, baixa. A gente está em transição. O planeta está em transição. A nossa consciência está em transição, indo para um nível mais elevado, para frequências mais altas. Só que isso tudo aqui, ó, de repente vai encontrar um bloqueio, não consegue passar, por causa dos nossos sofrimentos com relação a apegos. Será que não existe... pensa aí na sua vida quantas coisas que você gostaria de estar fazendo e você não está por causa deste tipo de apego. Por causa do seu filho, por causa do seu marido, por causa da sua vizinha, por causa da sua mãe. Ah, se minha mãe morrer, morro junto. É mesmo? Então, sua mãe existe, você não existe. Ah, eu não vivo sem você. É mesmo? Que triste. Ai, meu amor, né? O marido fala pra esposa, eu não vivo sem você. Você é tudo pra mim. Cuidado com isso. Cuidado. Se você chegar a falar isso, começa a se questionar. Cadê eu? Começa a se questionar. Como assim, não vivo sem você? Que isso? Vive sim. Para de frescura. Como? E olha só o que você está fazendo com o outro. O outro já tem muito trabalho a ser feito, que é com ele mesmo, o próprio desenvolvimento. Aí você vem e fala, ai, você é tudo pra mim, a minha felicidade é você. Ou seja, você está colocando a responsabilidade da sua felicidade nas mãos da pessoa. Que, aliás, ela pega essa responsabilidade se ela quiser. Livre-arbítrio, escolha. Fala, não, meu filho, isso aí é seu. O meu trabalho eu que tenho que fazer. O seu trabalho é você que tem que fazer. O seu desenvolvimento, para a sua felicidade, é você que tem que fazer. E não é o seu marido, nem a sua esposa, nem o seu filho, nem a sua mãe. É você. Evolução espiritual é individual. Ok? Como uma impressão digital. Não existem duas iguais neste mundo. É individual. Igualzinha à evolução espiritual. Sua. Só depende de você. Não coloca na mão do outro. Seja quem for esse outro. Seu marido, a sua esposa, o seu filho, sua mãe. Não responsabilize ninguém pela sua felicidade. Pelo seu desenvolvimento pessoal, espiritual.
Ninguém pode fazer isso por você. Esse negócio de eu não vivo sem você, você é tudo pra mim, se você morrer eu morro, se você me deixar eu morro. Cuidado com isso. Onde está você? Se você fala isso, cuidado. Começa a se procurar aí dentro. Cadê eu? Onde estou? Porque se aquele lá te faltar, quando aquele lá sair de cena, você sai também? Cuidado com isso. Então, meus amores, eu vim aqui falar pra gente se libertar dos apegos, principalmente deste. Por que principalmente deste? Do desencarne, do sair de cena. Porque esse, pelo meu conhecimento, Luara, pelo meu conhecimento, é o que mais traz sofrimento. Quando alguém sai de cena, quando alguém se movimenta. Eu tive uma irmã que se movimentou. Ela fez um movimento, saiu de cena. Apenas isto. A saudade existe? Sim. Mas não me faz sofrer. Porque eu tenho entendimento de que o personagem dela não existe mais, mas ela existe. O ator existe. Só acabou o personagem. Ok? Então é isso. Vamos acabar com essa coisa de se apegar a isso aqui. Nada desse mundo aqui nos pertence. Nada é seu. Nada. Nenhuma pessoa. Nem o seu filho, nem o seu marido, nem a sua casa, nem o seu cachorro, nem o seu carro. Nada. Nem o seu corpo. É tudo emprestado. Vamos começar a entender isso. E se você falar assim, eu não aceito nada disso, eu só posso dizer uma coisa, meus amores. Lamento. E o único sofredor com tudo isso é você. Talvez não só você. Porque com o seu chilique por não aceitar isso, você faz outras pessoas sofrerem também. Então, é necessário para que você transcenda o nível de consciência em que você está. É necessário que você aceite, que você entre no fluxo do que é o movimento da vida. O sair de cena faz parte do movimento do que é a vida, do que é a existência, ok? Precisamos nos desapegar disso, porque isso traz sofrimento e esse sofrimento não deixa você, é um bloqueio para a sua subida, para o seu elevar da consciência, ok, meus amores? É isso que eu vim fazer aqui. Eu amo vocês. Eu amo as pessoas. Quando eu vejo as pessoas sofrerem por isso, dá um aperto. Ui! Aí dá vontade de falar. Porque eu digo pra vocês, eu não sofro por causa disso. Eu não tenho esse apego. E eu acredito que se eu pude adquirir esse entendimento, e veja, acho que é mais do que o entendimento, porque entendimento é coisa daqui, ó. Entender é coisa daqui. Então eu falo que é mais do que o entendimento, é um saber. Quando eu adquiri este saber, se eu adquirir isto, né, e consequentemente me veio serenidade, né, com relação a tudo isso, meu Deus, eu pude, você pode, todo mundo pode. A gente só tem que sair da posição de vítima. Oh, meu filho me deixou. Oh, meu Deus, e agora que vai ser de mim? Meu marido foi embora. Oh, morreu.
Chega de coisa. Como diz o Gaspareto, para de palhaçada. Quem conhece o Gaspareto sabe que ele é de falar mesmo. Né? Para com isso. Para de chilique. Então você não sabia que ia acontecer isso? Foi, saiu de cena sim. Continua você com a sua cena. Cada um tem a sua cena para representar. Eu pude adquirir esse saber e, consequentemente, adquirir essa serenidade de lidar com esse assunto, de lidar com essa realidade que é este movimento. Você também pode. Todo mundo pode. Somos todos iguais. Né, meus amores? A gente pode sim. Eu vim aqui falar com vocês sobre isso por causa do meu aperto no coração quando eu vejo alguém sofrer sobre isso, né, com relação a isso. Então é isso, meus amores. Eu acredito sim que a gente pode se libertar desse tipo de sofrimento, desse tipo de apego. A gente pode sim, e a gente vai, porque inclusive é necessário. Ok? Não fiquem bravos comigo. Eu amo vocês. Talvez eu tenha sido aqui um pouquinho, sei lá, falado de uma forma firme e tal, mas é porque é necessário. Eu não posso passar a mão na cabeça. Eu amo. Tá? Amo vocês. Um grande beijo.